Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Taíra Vasconcelos. Acho que todo mundo que vai ver o vídeo já me conhece. Enfim, eu sou a diretora artística da Ciranda, além de ser professora de balé, jazz sabateado e jazz musical de várias turmas da própria Ciranda. Tô falando aqui da minha casa, mais especificamente do QG do Judão, escritório do Thiago. E peço perdão, porque eu sou muito travada pra falar em vídeo. Eu sou uma pessoa que falo muito tranquilamente quando eu tô de frente com as pessoas, mas em vídeo eu sou bem travadinha. Não me sinto muito à vontade, parece que eu crio uma barreira. Mas vou tentar fazer essas videoaulas pra vocês. Desde segunda-feira, dia 16, nós decidimos fechar a porta da Ciranda em tempo indeterminado por conta da quarentena, para evitar a proliferação do coronavírus, porque a gente não quer que ninguém do nosso convívio se contamine, que seja vítima da Covid-19. Então, em termos de pacto social mesmo, a gente decidiu fechar as portas da Ciranda. A gente sabe que nem nós, professores, muito menos as crianças, fazemos parte do grupo de risco, mas nós convivemos com pessoas idosas. Então, acaba que a gente pode estar com o vírus e estar assintomático e estar contaminando gente sem querer. Então, nós acabamos decidindo fechar as portas por enquanto e ficar atento às medidas que os órgãos de saúde forem orientando a gente. E para que ninguém fique parado, a gente vai preparar bastante material em vídeo para vocês, desde videoaulas, práticas, vamos preparar aulas em live. Não só eu, como os outros professores da Ciranda devem aparecer por aqui. Então, por favor, além de assinar o nosso canal, ativa as notificações, porque vai ser bem bacana que vocês estejam acompanhando tudo que está acontecendo. Hoje eu preparei uma aula teórica para falar um pouquinho do que é a dança e vou contar um pouco para vocês, isso serve para todos os alunos de todas as modalidades de dança da Ciranda, porque envolve a dança como um todo. E para falar um pouquinho sobre como que eu cheguei nesse material que eu vou fornecer para vocês hoje, ele foi fruto de bastante estudo teórico meu e também bastante estudo empírico. Se eu parar para pensar, a Taíra de 5 anos atrás não tinha um pensamento como que eu tenho hoje. Tudo isso por quê? Porque nós somos frutos de uma sociedade que tem uma cultura eurocêntrica e o ensino de dança e do balé é muito eurocêntrico. Então, a gente começa aprendendo que tem que ser de um jeito e a gente não consegue pensar fora da caixa. Então, tudo isso é muito complicado. Então, pra gente começar a quebrar paradigmas e preconceitos, custa muito pra gente, porque a gente tem que começar a questionar por que aquilo é daquele jeito. E os questionamentos nem sempre são muito bem vistos, né? Então, custou muito para eu chegar na minha visão de hoje, que inclusive foi o que me levou a criar a Ciranda, e a visão de abrangência da dança que eu tenho hoje, de que a dança é sim para todo mundo, para todos os corpos, para todas as idades, para todas as classes sociais, para todas as raças, que não tem essa de que um corpo só, uma pele só serve para dançar. Não, eu não concordo mais com isso. Eu não concordo, eu refuto, eu rebato com todas as minhas forças. Então, eu tô nesse momento da minha vida de combater isso. E eu li muito, eu estudei bastante a respeito. E aí eu vim trazer um pouco dessas minhas reflexões hoje pra vocês, pra falar um pouco do que é a dança. O coreógrafo Maurice Béjart, que já é falecido, ele tinha uma fala, uma teoria que eu gosto muito, que ele fala que a dança é uma das coisas que mais une o homem, porque, segundo ele, a dança é capaz de derrubar o mito da Torre de Babel, porque através da dança todo mundo consegue se comunicar, e a dança não tem limite, não tem barreira. E aí, se a gente catar e parar pra pensar na nossa vida, nos momentos mais felizes e emblemáticos da vida de qualquer pessoa, a dança tá sempre envolvida. A gente pensa rapidinho assim, ó. Tem valsa de 15 anos, tem a primeira dança do casal no dia do casamento, tem os jogadores de um time de futebol quando faz gol, que todo mundo se amontou e faz uma espécie de tchutchu.
tem dança da vitória de qualquer modalidade esportiva. Se a gente pensar nos jogadores neozelandeses, eles fazem aquela apresentação de haka. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é muito legal. Principalmente antes de jogo de rugby. Antes de começar a partida, eles fazem uma apresentação de haka. Depois dá um Google aí, a gente vai escrever aqui, ó, como escreve haka. E essa dança tem uma conexão com os ancestrais maori deles, é muito legal. E aí a gente vai ver que a dança tá sempre ali. A dança é uma das expressões mais puras da cultura de um povo. E o Bejá brinca que se um bêbado cata levanta, ele começa a dançar lá, na dancinha dele, dentro daquela brisa dele, daqui a pouco um outro bêbado olha e ele vai começar a dançar também. E daqui a pouco tem mais 2 bêbados, mais 3 bêbados, e de repente é um grupo inteiro de bêbado dançando, e eles dançam de uma forma muito coesa, tá todo mundo unido em torno de um único objetivo. E às vezes eles nem se conhecem, nem falam a mesma língua, não são da mesma classe social, não nada. Mas a dança uniu eles ali naquele momento, ele fez aquela conexão. Então, entra naquilo que ele falou, derrubou a Torre de Babel. Todo mundo falou a mesma língua. Entendeu? A palavra dança, em todas as línguas europeias, seja ela dança, dance, ela vem da palavra... Sempre elas todas são derivadas da palavra tan, que vem do sânscrito, que significa tensão. Porque se a gente parar pra pensar, a dança, acima de tudo, ela é uma coisa que é uma tensão do corpo, que a gente bota pra fora toda essa tensão e joga pro mundo e deixa o nosso corpo fluir. A gente faz a tensão fluir pelos nossos músculos, pelos nossos membros, e a gente transforma essa tensão em movimento. Então, todas as línguas, a palavra dança vem do sânscrito, que significa tensão. E ela, acima de tudo, estabelece uma relação próxima e afetiva do homem com a natureza. Lá nos primórdios, a dança surgiu para que o homem começasse a se identificar com o seu redor, a captar os movimentos das forças da natureza, tentar captá-los e imitá-los. Ela tenta entender como que é o movimento do trovão, como que é o movimento das árvores, como que é o movimento dos rios, como é o movimento dos animais. Então, essa reprodução da natureza naquele homem ancestral começou a se transformar na dança. E era uma maneira dele se expressar, e era uma coisa forte, era uma coisa precisa e era uma coisa necessária. Mas, enfim, se a gente pensa em alguma coisa relacionada a uma tribo, algum tipo de cultura, isso vai remeter a algum tipo de dança. Aí a gente pensa que tem dança da chuva, tem dança do acasalamento, tem dança de celebração de conquista. Então, dança é uma coisa muito forte, interligada aos povos. Quando a gente vai lá analisar as danças caráter. Dança caráter, eu não sei se vocês sabem, se conhecem o termo. Se vocês forem ver em alguns festivais de dança, tem lá essa modalidade, dança caráter, significa danças folclóricas, porque caráter vem de característica. Então, dança caráter pode ser desde dança russa, dança espanhola, dança irlandesa, dança chinesa, dança árabe. Dança caráter é dança relacionada a algum tipo de cultura, tá? Então, se você for analisar as danças caráter, tem um sem fim de danças caráter de povo, de cultura. E todo povo tem sua dança. Qual seria a dança caráter do brasileiro? Tem muitas, né? Acho que de primeira todo mundo pensa que é o samba. Mas aqui no Brasil a gente tem samba, tem forró, tem machixe, tem carimbó, tem as coisas de boi bumbá, tem vaneirão lá no sul, tem ciranda, tem... Vamos lá, me ajudem. Quem quiser pode colocar aqui nos comentários. Tem quadrilhas. Tô aqui pensando. Frevo. O que mais nós temos? Nossa, vai ter um sem fim de danças caráter aqui no Brasil. Mas, assim, às vezes a gente pensa numa... Acho que a primeira que todo mundo pensaria seria o samba mesmo. Porque acho que é a nossa dança exportação. Mas tem muita dança caráter. E é muito legal, né? Porque a gente vê a diversidade cultural dos povos, dos países. É muito, 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 muito legal. Bom, então acho que já tá claro pra todo mundo que a dança, acima de tudo, é uma expressão artística. E como toda expressão artística, se você pensar mesmo, ela é inata do ser humano.
Eu sempre brinco que a arte é uma coisa que é tão nossa que qualquer coisa na gente vem antes em forma de arte. A criança, quando ela aprende a ficar de pé, antes mesmo dela andar, ela já tá dobrando o joelhinho, fazendo assim, ó, pra dançar. Então ela dança antes dela andar. A criança desenha antes de escrever. É muito natural do ser humano se expressar artisticamente. Então, é muito triste a gente viver num momento desse de você ouvir as pessoas falarem que não precisa da arte, da cultura, né? Porque é algo que é tão nosso, que é quase que como respirar, que é surreal a gente ter que ouvir coisas como essa nos dias de hoje. Mas todo ser humano, que aí volta naquilo que eu estava falando lá no começo de quando eu pensei a ciranda, todo ser humano tem instinto e necessidade de dançar. Todo ser humano tem instinto e necessidade de dançar. E todo ser humano tem habilidade para dançar. As limitações que as pessoas têm para dança, somos nós que inventamos. Todo mundo é apto para dançar. Só que aí, as limitações que a gente coloca e que surgem, elas surgem por uma série de regras e normatizações que elas são muito posteriores ao instinto. O instinto tá ali, ele existe, a gente quer dançar, a gente quer botar nosso corpo em movimento. Então, todo mundo é apto para dançar. Se você é capaz de se movimentar, você é apto para dançar. Então, mas aí começa aquilo, ó. A gente ouve. Fulano não tem ritmo. Esse não serve pra dançar, ele não tem ritmo. Aquele ali, nem pensar, ele não tem molejo. Esse nasceu com 2 pés esquerdos. Ah, e aquela ali pro balé? Serve não, ela é andedã. E aquela ali? Não tem abertura. Fulaninha não sabe contar. Então, a gente vai começando a colocar uma série de motivos para que a pessoa não possa dançar, para que ela não sirva para dançar. E aí, eu não tô dizendo que a norma não é importante. Um conjunto de regras e de normas, elas são importantes para que a gente não fique perdida no além. É importante que o balé tenha suas regras, que o jazz tenha suas regras, que o sapateado tenha suas regras. As danças urbanas têm as suas regras, as danças de salão têm as suas regras. Cada uma tem a sua. É legal que tenha, pra gente poder desenvolver uma técnica, né? Se não tivesse regra também a gente ia ficar perdido. Mas a gente tem que entender que são essas normatizações que fazem com que a pessoa se sinta inibida e se sinta incapaz de dançar. Porque capaz de dançar todo mundo é. É só você entender onde tá essa tal limitação que te dizem que você tem. E aí que eu acho que é preocupante que essas normas venham e que barrem o impulso, porque é legal ter norma, mas a norma não pode ser superior à vontade da pessoa dançar. Ela bloquear a vontade que a pessoa tenha de dançar. Então, eu bato nessa tecla. As mais velhas, que já são minhas alunas há mais tempo, quem cruza comigo em festival de dança, em bastidor de espetáculo, já me ouviu falar disso também. É muito importante que o professor entenda e tenha um olhar atento para quem é aquele aluno que tem dentro da sala de aula. Ele tem que sim buscar a constante evolução do seu aluno, buscar a constante evolução da sua turma. Mas ele tem que entender com quem é que ele está trabalhando. Ele tem que entender se aquele bailarino que ele tem em mãos quer seguir uma carreira dentro da dança. Se ele pretende se enveredar pelos caminhos da educação dentro da dança. Às vezes ele quer ser um professor de dança. É uma possibilidade. Se ele tá só fazendo uma atividade física, que pode ser qualquer atividade física, às vezes ele quer mexer o corpo. Então podia ser yoga, podia ser natação, podia ser tênis, podia ser judô, qualquer coisa. Tá fazendo uma atividade física, seja ela qual for, no caso ali a dança. Às vezes ele tá na sala de aula que ele gosta de dançar e aquilo dá muito prazer pra ele, mas ele não tem nenhuma ambição além do prazer daquele momento que ele tá vivendo ali. Isso também é muito legal. E às vezes, aquela aula daquele determinado momento é o espacinho de tempo que tinha na agenda da mãe e a mãe podia suprir, precisava botar naquele horário. Então, tem 1 milhão de possibilidades do aluno que tá dentro da sala de aula tá ali. Então a gente tem que entender quem é aquele aluno, para que a gente não se frustre, para que a gente não frustre os nossos alunos. Então, isso é uma coisa que eu martelo muito
com alguns colegas, eu falo sempre isso pros meus colegas, eu falo isso pras minhas alunas mais velhas que já estão perto de se formar. E falo isso bastante para os professores da Ciranda nas reuniões pedagógicas que a gente faz. Isso é muito importante. A gente tem que entender quem é esse nosso aluno para que a gente não vire um professor frustrado e dê uma aula errada. Mas voltando para o que é a dança e etc. A dança faz parte de arte. E a arte faz parte de algo mais amplo que é a cultura. E o que é a cultura? Cultura é tudo aquilo que está inserido no universo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, o costume, todos os hábitos e aptidões adquiridos do ser humano que faz com que ele faça parte de uma sociedade. E cada povo tem a sua própria cultura. E essa cultura surge influenciada por N fatores. E é um conjunto de ideias, de comportamentos, de práticas sociais. E elas vão passando de geração em geração. Então, a cultura, ela nada mais é do que uma herança social da humanidade. E a gente tem que entender que a cultura é um organismo vivo, porque ela tá sempre, sempre, sempre mudando, evoluindo. Ela agrupa coisas, ela descarta coisas, ela agrega coisas, ela tá evoluindo e tá se desenvolvendo. E a cultura é um retrato do homem do seu tempo. Se você pensar, a cultura de hoje, de 2020, não é a mesma cultura de 2015, que não é a mesma cultura dos anos 2000, nem de 1990, nem de 1950, nem de 1800, a cultura muda sempre. E que bom, né? E tem traços que a gente vai trazendo durante esse tempo todo, mas a gente vai deixando outros que não servem mais. Então a gente vai agregando coisas interessantes e evoluindo, e isso é muito legal. Então cultura é um organismo vivo. A gente tem que entender isso. E a principal característica da cultura, que eu acho, é a capacidade dela de se adaptar. Porque ela demonstra a habilidade do indivíduo de responder ao meio. Responder às mudanças de hábito, responder qualquer estímulo que venha de fora. Então, tem estudiosos que falam que a evolução da cultura é tão importante quanto a evolução biológica. Porque ao mesmo tempo que a gente veio lá de Charles Darwin, da evolução do macaco para o homem, os nossos processos cognitivos foram mudando. Tem coisas que a gente carrega que estão desde lá dos nossos super ancestrais. Por exemplo, a gente ouve um rugido de um urso, a gente já sabe que a gente tem que correr. E isso vem de quê? Desde a pré-história. Então tem coisas que a gente carrega e tem coisas que vão mudando. A habilidade de dançar, de desenhar, é uma coisa que vem desde a pré-história. Desde as pinturas rupestres, desde as manifestações tribais. Então, a gente carrega alguma coisinha de lá, de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, e elas vão se mudando e se moldando e se aperfeiçoando. Então, isso é muito bacana, né? Ela vem junto com a evolução biológica do ser humano. E o mecanismo cumulativo cultural, ele passa adiante todas as modificações que vêm sendo trazidas de uma geração para outra. E no decorrer do tempo isso vai se transformando. E ela sempre pensa em tornar melhor a vivência das gerações. E aí a gente pensa que viver não é sinônimo de sobreviver. Porque sobreviver é uma coisa muito mais simples e elementar. Para sobreviver a gente precisa de só 3 coisas. Eu brinco que são os 3 As: ar, água e alimento. Se você tiver esses 3 elementos, você sobrevive em qualquer lugar. Mas pra viver, a gente precisa de muito mais. Tem aquela música do Titãs que fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Isso é muito verdade. Porque pra gente viver, a gente tem que aproveitar o mundo que tá ao nosso redor. Então a gente precisa comer e beber, fato, pra se manter vivo. Mas a gente precisa de muito mais, de coisas que nos instiguem, nos estimulem, nos levem a ser melhores do que somos. E a arte tá aí pra isso, né? Tem um filósofo francês, Roger Garaudy, ele escreveu um livro que chama Dançar a Vida, que é muito legal. E ele defende a dança como um modo de existir. Porque ele fala que a dança é uma expressão que ela tá ligada à magia, à religião, ao trabalho, à festa, ao amor e também à morte. E faz que os homens dancem em todos os momentos solenes da sua existência. Vem daquilo que eu falei lá no começo, que toda vez que a gente para pra pensar
no momento marcante da nossa vida, a dança tá lá. Então, ele fala que isso faz com que os homens dancem nos momentos solenes da existência, e dançar estabelecer uma relação afetiva e ativa entre o homem e a natureza. E é participar do movimento cósmico e do domínio do ser humano sobre o universo. Então, a dança traz toda essa carga cultural e histórica. E o Roger Gueraldi fala também que a gente dança a vida e que é preciso expressar os nossos sentimentos e as nossas batalhas cotidianas, e com isso a gente reflete para o público, e com o público a gente movimenta a vida. Transmitir através disso a relação do homem consigo mesmo, com a natureza, com a sociedade, com o nosso inconsciente, com o sobrenatural e com todos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E dizer alguma coisa ao dançar é mostrar toda a nossa forma de expressão e de arte. Com o nosso corpo e com a coreografia, a gente está passando uma mensagem. E é preciso se envolver muito para que a mensagem seja passada. Senão a gente vira um repetidor de movimento. A gente não passa a mensagem adiante. A gente vai lá e vira um robozinho repetindo movimentos. Então, quando a gente bota o envolvimento, de fato, a mensagem passa adiante. Então, aqui fica uma reflexão e um convite. Eu convido que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo reflita um pouco o que é a dança para vocês. Mas eu quero que vocês pensem na dança indo além de qualquer barreira limitadora. Não quero que vocês pensem na dança sendo balé clássico, sendo jazz, sendo danças urbanas, dança de salão, dança do ventre, sapateado, flamenco. Não. Eu quero que vocês pensem no papel da dança em si, da dança na sua vida. O que você sente quando você coloca o seu corpo em movimento? E por que você escolheu essa atividade dentre tantas outras? O que você pretende transmitir através dessa arte? Vamos parar e pensar isso? Um pouquinho nisso? Para os alunos da Ciranda, eu queria muito que vocês gravassem. Podem ser videozinhos no Instagram, pode ser videozinhos aqui no YouTube, se vocês estiverem no canal. Se fizer vídeo no Instagram, marca a gente se for stories. Se for vídeo no feed, também marca a gente. E quem não se sente à vontade em vídeo, como eu me sinto muito, eu sou a pessoa da escrita, vocês sabem disso, escreve uma redação, conta pra mim. Aproveita esse tempo que vocês estão em casa, que vocês têm bastante tempo livre, e façam essa reflexão, botem no papel, pensem um pouco o que a dança significa pra você hoje. Tá? Daí a gente volta a conversar logo mais sobre 1 milhão de outros temas, sempre envolvendo a dança, que tem muita coisa legal e abrangente pra falar sobre a dança. Logo mais teremos videoaulas bem legais pra vocês. A gente tá pensando um monte de conteúdo bacana pra que vocês não fiquem parados nessa quarentena. E tamo junto sempre. Espero que vocês tenham gostado. Não fico muito à vontade nesse papel, mas vamos que vamos, né, gente? Em breve nos encontramos e tudo voltará ao normal.